E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo aqui para falar de boas empresas, ações com bons fundamentos, com boas margens de lucro, ações que podem crescer e pagar dividendos aí para os investidores. Geralmente nesse tipo de vídeo eu costumo trazer também empresas menos comentadas ou até esquecidas aí pelo mercado. São ações para a gente ficar de olho nesse momento, porque a bolsa está bastante volátil, tem alguns acontecimentos aí mexendo com os mercados e especificamente se a bolsa voltar a cair, tem ações para a gente ficar de olho. Vamos lá então. A primeira empresa que eu quero comentar aqui no vídeo de hoje é a Santos Brasil. Essa é uma empresa que já foi muito mais comentada, muito mais badalada há meses atrás, quando ninguém acreditava nas ações. Muita gente falava, mas poucos acreditavam. Porém, quem confiou aí no fundamento hoje está aí satisfeito com a empresa. Inclusive, é o melhor momento da empresa em termos aí de receita e lucratividade, né? Em termos de EBITDA e margens de rentabilidade também. A empresa está muito bem capitalizada hoje, pronta para fazer mais investimentos. É uma ação de crescimento, então ela negocia aí com múltiplos um pouquinho mais elevados, normal. E aí nós temos um PL próximo aí de 20 vezes para Santos Brasil, um preço sobre valor patrimonial aí perto de 3 vezes. E olhando pelo EV/EBITDA, pode estar descontado, negociando aí nos menores patamares hoje em dia. Esse indicador é quanto menor, melhor, tá pessoal? Indicadores de valuation, quanto menor, melhor. E olhando aí para a eficiência da empresa, nós temos uma margem EBITDA que é de quase 40%. Nesse caso aqui, quanto maior, melhor. Então praticamente a empresa dobrou em 2 anos essas margens. E a margem líquida, que é o que sobra de lucro, depois de deduzidos todos os custos e despesas, é de cerca de 20%. A empresa retomou então fortemente a lucratividade depois aí de alguns anos patinando e até dando prejuízo. Inclusive ela volta até a pagar bons dividendos aí para o acionista. Então é uma empresa para a gente ficar de olho, porque ela pode talvez voltar num ponto interessante para a gente pensar num aporte. E pensando no longo prazo, é uma empresa que eu vejo como necessária para a nossa economia. É um termômetro econômico esse setor portuário, e um dos principais gatilhos aí, né, além da retomada econômica, né, que depende aí e está relacionada aí com o movimento dos portos, são também os leilões que a empresa pode arrematar daqui para frente. E como nós vimos aí, ela tem dinheiro disponível para isso, está capitalizada e já deve estar monitorando aí oportunidades de investimento. Seguimos acompanhando então Santos Brasil. A próxima empresa é a JHSF, essa aqui vocês têm me perguntado bastante sobre, já é uma empresa mais conhecida aí do mercado, né? É mais uma ação onde quem não se apavorou e confiou aí no fundamento lá atrás deve estar ganhando dinheiro ou ganhou dinheiro aí nos últimos 12 meses. A empresa hoje está em seu melhor momento em termos de receita, lucro e margens operacionais. Inclusive é uma das maiores margens dentre as empresas da bolsa, tá pessoal? A empresa tem um negócio diferenciado, focado em um nicho específico, e isso garante boas margens de lucro, e a empresa já retomou aí conforme os dados da prévia operacional que foram divulgados recentemente, né, onde a empresa reporta aí ao mercado um crescimento de mais de 12% nas vendas contratadas em relação ao mesmo período de 2021. Aí são dados do segmento de incorporação. Os shoppings da empresa também tiveram um crescimento importante, mais de 13% na comparação anual e 64,2% em relação a 2019. Aí são números comparados, né, ao cenário antes da pandemia, que mostram aí a forte recuperação, e ainda no segmento de hospitalidade e gastronomia também avançando. E além, né, do aeroporto executivo internacional da empresa, que reporta um aumento de mais de 27% no número de movimentos. Então, para quem perguntou sobre o JHSF, a empresa continua crescendo. A prévia operacional aí do terceiro trimestre de 2022 mostra isso muito claro. E olhando aí para o lucro versus a cotação, hoje também pode estar barata ainda, apesar da alta e das ações, né? Eu tenho as ações, sou investidor, não é nenhuma recomendação de investimento, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que é o mercado que manda. Então é um tipo de empresa para a gente ir devagar e pensando, mais uma vez frisando, no longo prazo, visando o crescimento da empresa. Eu sigo posicionado e é uma empresa que eu gostaria de saber a sua opinião aí sobre JHSF,
se você tem as ações na carteira. Mais uma empresa que eu quero comentar rapidamente aqui, atendendo também a pedidos aqui que me mandaram, né? Mills Locação, Serviços e Logística. Atenção aqui nessa empresa, tá? Muito pouco comentada, mas não necessariamente fora do radar. Alguns inscritos aí que me pediram para trazer um comentário sobre ela. Vamos lá, ó. É uma empresa que trabalha com locação e venda de equipamentos para diversos trabalhos em altura. Ela oferece ainda soluções de engenharia para obras complexas. Então ela auxilia desde obras pequenas, né, como uma recuperação de uma fachada de um prédio, até grandes obras como ferrovias, pontes, rodovias, até hidrelétricas. Vamos dar uma olhada nos números da empresa para ver o que nós temos direto aí do RI da própria empresa, né? Ela reporta aí uma receita líquida de 247 milhões, um crescimento aí de mais de 43%, são números do segundo trimestre ainda, né? O terceiro não foi divulgado ainda, então uma alta aí considerável na comparação anual. O EBITDA também, né, crescendo 80%, e aí nós temos uma margem de 45%, ou seja, fica claro, né, que a empresa tem um negócio lucrativo na mão. Margem EBITDA alta sinaliza diferencial competitivo da empresa e sempre a gente tem que se perguntar, será que isso está virando lucro no final do dia? A resposta é sim, nós temos aí um lucro 3 vezes maior na comparação anual com uma margem de lucro aí de 25%. Então a empresa tem uma margem líquida muito boa e é uma empresa com endividamento controlado, tem caixa disponível e volta a crescer depois aí de alguns anos no prejuízo, né? Um ponto de atenção aí. Então a pergunta que me fizeram, né? Vale a pena ou o mercado já precificou? Olha, vendo aí pela evolução do lucro em comparação com a cotação, ela pode ainda estar barata, só que tem um porém muito importante. Olhando aqui para os principais negócios da empresa, né, para as linhas de receita da empresa, a maior parte a gente observa que vem de segmentos cíclicos, principalmente construção civil, como vocês estão vendo aí. Então esse hype das ações nos últimos meses já pode ser uma precificação do mercado em relação à possível baixa nos juros, inclusive para a construção civil, né, o que beneficiaria diretamente a empresa, tendo em vista que ela está bastante exposta a esse segmento. O mercado hoje, né, está bastante dividido aí em relação ao resultado das eleições, mas esse segmento relacionado à construção civil me parece aí ser o único setor que está meio que isento. O mercado enxerga aí como talvez, entre aspas, isento e beneficiado aí, independente do resultado das eleições. E voltando aqui para o negócio da empresa, temos riscos importantes. Sim, a gente precisa ter isso em mente, porque como é uma empresa de locação de equipamentos, a gente precisa entender como é a depreciação desses equipamentos da empresa e qual é o custo dessa reposição. Então nós temos essa informação que a empresa disponibiliza aí no seu RI. A idade média aí dos equipamentos da empresa é de 9 anos, ou seja, deve estar próximo aí, né? Em algum momento ela vai ter que começar a repor. E o valor de reposição seria de aproximadamente aí 2,7 bilhões. Então é muito dinheiro. E esse talvez é o risco da empresa, porque para ela repor, fazer essa reposição de equipamentos, ela possivelmente vai ter que queimar caixa, vai ter que se alavancar provavelmente. E se isso ocorrer em um período ruim, economicamente falando, de margens aí pressionadas, o mercado vai sim penalizar fortemente as cotações dessa empresa. Não é o caso hoje, como a gente viu aí, a empresa voltou para o azul, virou a chave, está voando, mas como todo investimento tem seus riscos, a gente tem que entender e olhar e avaliar com cuidado. Mas é uma ação sim para a gente ficar de olho, porque se 2023 o setor de infraestrutura, logística e construção civil, principalmente, né, continuarem dentro das prioridades, não só das empresas, mas também do governo, as ações da Mills podem sim ir muito mais longe, tendo em vista que hoje ela está capitalizada e ela tem uma base de clientes aí bastante diversificada, atuante em diversos mercados. Vamos seguir acompanhando. E agora, falando de empresa mundialmente conhecida, WEG, tivemos aí mais um terceiro trimestre de crescimento imparável, a WEG, passando aí rapidamente nos principais números divulgados agora há pouco pela manhã. Nós temos aí receita operacional líquida, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, seguindo em crescimento, né? A empresa reportando aí mais de 27% de crescimento, atingindo 7,9 bilhões.
ficando aí meio a meio, né? 50% mercado interno, 50% receitas provenientes do mercado externo. É um dos grandes atrativos aí do investimento em VEG, né? Essa diversificação de receita, exposição ao dólar. O EBITDA também avançou, atingindo aí 1,5 bilhão, mais de 37% superior ao mesmo período do ano anterior, com a margem EBITDA também tendo aí uma melhora. E com isso o lucro líquido reportado pela VEG foi de 1,1 bilhão, crescimento aí de 42% na comparação anual. Então VEG é aquele caso, né? Ação cara, mas com potencial de continuar custando cada vez mais caro no longo prazo. A empresa entrega resultado e na casa aí dos 23, 25 reais, quem pegou conseguiu comprar em um ótimo preço, né? Conforme eu até havia falado em vídeos passados, estava muito barato por ser uma ação de crescimento e para mim, né, continua sendo aí uma ação para a gente sempre ficar de olho, porque é uma das melhores ações da bolsa e é até uma ação defensiva na minha opinião. Bom, e a próxima empresa para a gente ficar de olho daqui para frente é o Banco Santander. Também divulgou resultado, talvez aí abaixo do esperado pelo mercado. Foi uma queda relevante no lucro, né? Tanto no trimestral quanto na comparação anual. Mas por que eu vejo o Santander como uma ação para a gente ficar de olho? Simplesmente porque ela está ficando muito barata. A grosso modo, né, talvez é o segundo dos bancões aí dentre os mais descontados e pagando bons dividendos. Se o mercado reagir negativo aí nos próximos pregões, né, pode apresentar uma oportunidade sim, porque dentre esses 4 grandes bancos aqui, é como eu sempre digo, não dá para duvidar de nenhum deles. Inclusive o Santander, que tem uma estratégia, tá pessoal? E talvez esse é apenas um resultado ruim para uma sequência de bons resultados posteriores. Vamos ficar de olho porque abaixo aí dos 30, né, talvez 26, 27 reais, é uma região boa para um aporte. Vamos esperar para ver como que os outros bancões vão se sair e eu volto aí a comentar sobre isso em próximos vídeos. E para a gente encerrar, além disso, né, hoje nós temos aí decisão do Copom em relação à nossa taxa de juros. Vamos ver se vai manter aí nos 13,75 e vamos ver como é que o mercado vai reagir daqui para frente. Certamente, né, vamos ter muita notícia ainda, tem balanços saindo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, os mercados vão ficar bastante voláteis, então vamos seguir de olho, seguir acompanhando e eu trago mais vídeos em breve aqui para vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima.